Olá a todos, eu sou Alessandra dos Santos, sou bacharel em produção cultural, formada pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Nilópolis. Sou atriz, escritora e quero falar um pouco, da minha profissão de produtora cultural, o que é ser um produtor cultural, a importância da produção cultural na cultura da nossa sociedade, no nosso país. O que é ser um produtor cultural? Produtor cultural é todo profissional da área da cultura que tem a responsabilidade de unir a arte e seu contato com a sociedade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todo produto cultural, todo projeto cultural, que pode ser um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, de circo, uma exposição de arte, uma palestra, um seminário, todo produto cultural, ele antes de acontecer, antes de passar pelas mãos do público, ele tem que passar primeiramente pelas mãos de um profissional da cultura habilitado, que neste caso é o produtor cultural. E o produtor cultural, ele precisa saber de todas as etapas, desde a pré-produção até a pós-produção de um projeto cultural, para que este projeto, na hora em que ele se formar um produto, ele seja muito bem executado e que o público, a sociedade, ela saia satisfeita, ela fique satisfeita com a apresentação deste produto cultural. Então, o produtor cultural ele tem que ter este conhecimento das etapas de pré-produção, de produção, execução do projeto, de pós-produção, e para isso ele precisa estudar, ele precisa se especializar na área, ele precisa primeiramente também, antes de mais nada, ele precisa conhecer a região no qual ele tem o interesse e o desejo de realizar o projeto cultural, ele precisa pesquisar, saber das necessidades da população daquela região, ele precisa saber como é que é o desenvolvimento econômico daquela região, para aí sim ele começar a planejar, a elaborar e depois executar este projeto nesta região, dentro das necessidades dela. Então, o produtor cultural é o profissional que ele será responsável pela elaboração de um projeto cultural, desenvolvendo as partes de pré-produção, produção e pós-produção. Ele terá que desenvolver o cronograma, o orçamento, que é uma etapa super importante dentro de uma elaboração de projeto cultural. E o produtor cultural, além de tudo, ele precisa ter o domínio da escrita. Ele não precisa ser um escritor de best-seller, não. Ele não precisa ser. Só que ele precisa sim ter o cuidado e a preocupação em ter o domínio da escrita, em ter uma boa redação. Por quê? Porque é de conhecimento de todo produtor cultural que uma das etapas mais árduas dentro da produção cultural é a captação de recursos. E para isso o produtor cultural ele precisa ter uma boa escrita na hora que ele for apresentar o projeto, para que ele consiga ter uma boa captação de recursos. Porque se ele fizer um projeto mal escrito, elaborar um projeto mal escrito, escrever de qualquer jeito, quando chegar lá no momento da apresentação, o empresário, quem quiser incentivar esse projeto, já não terá mais interesse, porque para ele aquele projeto já não passa mais a credibilidade quando se depara com um projeto mal escrito. Então, um projeto mal escrito, ele perde muitos pontos nesse processo, nessa etapa de captação de recursos, que é uma das etapas mais importantes dentro de um projeto cultural e uma das mais árduas. Quem é produtor cultural sabe muito bem como é que é uma etapa de captação de recursos. Muitas vezes é necessário até ter que contratar um captador de recursos, um profissional só para captar recursos, porque é uma das etapas mais difíceis, digamos assim, dentro da produção cultural. Então, um projeto bem escrito, ele ganha muitos pontos, porque ele vai transmitir credibilidade. A partir do momento que ele transmite credibilidade, a pessoa que tiver o interesse, o empresário que tiver o interesse em incentivar,
já vai querer financiar, e aí certamente o produtor cultural vai ganhar muito, porque sem captação de recursos não tem como um projeto se realizar, porque um projeto não se realiza sem dinheiro, correto? Às vezes não vem por meio de patrocínio, mas vem por meio de apoios, e tudo isso precisa ser bem apresentado no momento que for, digamos assim, vender o projeto. Então, o produtor cultural ele precisa sim ter o domínio da escrita. Pode parecer pequeno, mas não é. Dentro da produção cultural é um processo importante. O produtor cultural ele precisa sim ter esse domínio da escrita, exercitar a leitura para ter uma boa escrita. Precisa, claro, evidentemente, ler muito, procurar ler as leis de incentivo. Ele tem que ter o conhecimento das leis de incentivo federal, estadual, municipal, saber das leis, as suas particularidades que cada uma tem, as suas exigências. Então é necessário que o produtor cultural ele se atualize na área da cultura, porque é uma área que está em constante mudança. Então é necessário que ele tenha essa preocupação. Saber também, né, dos fomentos indiretos e diretos, procurar estar atento à abertura de editais de premiação, que são esses que estão ligados aos fomentos diretos, como a Lei Aldir Blanc, por exemplo. Então é necessário que o produtor cultural ele procure ter esse cuidado, essa preocupação de estar atualizado dentro da sua área. E assim, o produtor cultural, ele não necessariamente ele precisa ser formado, ter uma formação acadêmica universitária. Não, ele não precisa ter, mas é importante que o produtor cultural ele tenha sim isto tudo que eu falei, ter essa preocupação de sempre estar atualizado dentro da área da cultura. Ele tem que ter essa preocupação sim com a escrita e, claro, evidentemente, ele também tem que se preocupar em se especializar. Ele não precisa, não é obrigatoriedade o produtor cultural ter uma formação acadêmica, que isso fique bem claro. Mas que é importante sim ele buscar cursos dentro da área de produção cultural, gestão cultural, políticas públicas, economia criativa, para que ele sempre fique bastante atualizado dentro da área da cultura e que ele possa cada vez mais agregar conhecimento na hora de ele elaborar um projeto cultural, e aí um projeto cultural mais rico, mais bem elaborado, que vai certamente lá no final ganhar muito na captação de recursos, caso ele tenha a vontade em inscrever esses projetos nas leis de incentivo à cultura, ou até mesmo para competir, né, para competir nesses editais de fomento direto, esses editais de premiação. Então é importante que o produtor cultural ele pelo menos se especialize, busque cursos especializados em produção cultural, para que ele saiba desenvolver, ele tenha aí o conhecimento de técnicas para elaborar um projeto bem escrito e ganhar muito lá na frente, muito. Então é isso. Eu falei um pouco do que é ser produtor cultural, da importância da produção cultural na nossa cultura, né? Porque a produção cultural ela é uma grande fomentadora da cultura no nosso país. Então é importante que o produtor cultural ele saiba desenvolver bem um projeto, né, cultural, que ele saiba apresentar bem um projeto cultural, e que esse projeto cultural ele alcance o seu objetivo, alcance o público, e que ele agregue mais à cultura. Então eu acho que eu consegui falar um pouco, né? Gostaria de falar mais, mas é isso. Eu espero que eu tenha agregado de alguma forma ao conhecimento de vocês e que eu tenha despertado interesse a quem quiser um dia ser um produtor cultural. Beleza? Fiquem todos com Deus e quem sabe até um próximo vídeo. Abraços. Tchau.